Como saber se o terapeuta integrativo conseguiu realmente ajudar os seus clientes de terapia? Eu sei que para quem já tem experiência, talvez já saiba o caminho e já perceba no semblante do seu cliente, no que acontece durante o atendimento. E a gente já vai ficando, mais atento, mais perceptivo a todo o movimento que acontece durante o processo terapêutico. Quem está iniciando nas terapias integrativas, provavelmente fica cheio de serás. Será que eu vou conseguir ajudar meu cliente? Será que eu não vou errar no que eu vou dizer? Será que eu realmente vou conseguir trabalhar a questão que o meu cliente trouxer? Será que eu vou saber qual ferramenta usar? Será que eu vou saber o que perguntar? Será que eu vou saber usar a técnica certa para o momento que o meu cliente vive? Ou seja, assim como eu, imagino que a grande maioria dos terapeutas iniciantes se preocupam muito com isso. Querem ser responsáveis, porque somos, por realmente orientar essa pessoa que chegou, guiar essa pessoa no processo dela. Então hoje eu quero falar sobre alguns indícios e também fazer algumas reflexões que podem mostrar para o terapeuta se realmente o que eu fiz para o meu cliente mostra que eu consegui levar alguma contribuição para ele. E é interessante porque essas dúvidas, esses questionamentos, eles são comuns para todo mundo que começa, porque é algo novo. Geralmente a gente está iniciando uma jornada, uma caminhada, que às vezes pode ter alguma relação com o que a gente já fez profissionalmente, como pode ser uma coisa completamente diferente. E uma coisa é fato, você só vai saber o que é ser terapeuta e o que é a experiência de consultório quando você atender seu primeiro cliente. Não tem como você prever tudo o que pode acontecer, inclusive até mesmo os terapeutas experientes podem passar por situações que a gente não prevê absolutamente nada do que iria acontecer. Então, assim, algumas coisas eu fui aprendendo ao longo de quase 20 anos como terapeuta. Lá atrás, eu era muito controladora e muito metódica para algumas coisas. E isso me ajudou para alguns pontos, mas para outros eu fui me reinventando. Então, assim, para eu atender o meu cliente, eu tenho que ter uma ficha organizada para pegar alguns dados, para conhecer a pessoa que está chegando. Eu tenho que entender, principalmente, qual é a principal dor que o meu cliente vive hoje, qual é o maior problema da vida dele, e eu preciso saber também o que ele mais quer, para que com esses dois contrapontos aqui, o maior problema e o que ele mais deseja, eu consiga guiar ele na caminhada dele, dali para frente. Porque sem eu saber e só indo pela intuição, a intuição, ela não vai enganar, mas às vezes você capta informações do seu campo e aquilo que você acha que é do seu cliente pode ser seu. E se você não faz todo um trabalho energético e vibracional antes e depois dos atendimentos, provavelmente você pode captar energias remanescentes de outros clientes que você atendeu. Por isso que no Terapeuta do Zero, no meu treinamento, na minha formação para iniciantes, eu ensino todos os passos detalhadinhos para que você saiba como conduzir uma sessão de terapia, como atender os seus primeiros clientes de forma profissional. Inclusive, eu repasso com os meus alunos quais perguntas fazer, eu entrego a minha ficha de atendimento para que os terapeutas possam utilizar na primeira sessão. Eu falo dessa questão energética vibracional que precisa estar alinhada para você fazer o seu atendimento. Ensino como atender online, como atender no presencial. É uma formação completa para quem quer dar os primeiros passos e começar com seus atendimentos de terapia. Aqui embaixo vai ter link, vai ter o nosso WhatsApp, vai ter os nossos contatos também, para você aproveitar a condição especial da semana que já eu vou falar. Quando se trata de saber se o meu cliente realmente teve a ajuda que ele buscava ou não, é uma coisa que não tem como a gente saber 100%, sabe? Na verdade, a gente vai procurar fazer tudo o que a gente pode, a gente vai aplicar os recursos que a gente tem na mão, a gente vai preparar minimamente esse atendimento, a gente vai estruturar tudo o que é necessário para que a gente entregue a nossa contribuição, sim, para que a gente dê o nosso melhor no processo, só que eu não tenho como garantir nada. Você nunca pode prever nada. Será que o meu cliente vai sair sorridente? Será que ele vai sair sério? Será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? E é interessante porque às vezes a gente tem aquele receio de pegar casos mais desafiadores, tipo pessoas resistentes, pessoas mais controladoras, Esses dias até uma aluna me mandou mensagem contando a experiência dela no atendimento e falando justamente sobre quanto a cliente dela foi muito controladora no processo. Ela queria dizer como que essa terapeuta tinha que agir. E isso é comum de acontecer, tá? Porque as pessoas são muito controladoras. A gente foi treinado
para ser assim. Às vezes a pessoa tá altamente resistente, ela não consegue abrir o coração dela para falar tudo o que precisa. E a gente vai lidar com situações adversas assim. Alguns clientes vão vir super abertos, de coração aberto, vão contar tudo, vai ser fluido, vai ser leve, vai ser maravilhoso o atendimento. A pessoa vai sair sorridente, vai te agradecer, vai ser lindo. É o cenário perfeito que todo terapeuta espera, né? E às vezes não vai ser assim. Às vezes a pessoa vai chegar mais séria, ela não vai falar muito, a gente vai precisar estimular que ela fale algumas coisas. É uma pessoa mais desconfiada, é uma pessoa que de repente carrega alguns medos muito profundos, é uma pessoa que tá com uma resistência muito grande em olhar para alguns pontos de dor. Às vezes vai chegar dizendo que não tem nada para fazer. Vai chegar e vai dizer, olha, tá tudo bem na minha vida, eu só vim porque a fulana indicou. Ou, tá tudo bem na minha vida, mas o meu marido me obrigou a vir. Sabe? Ou a minha esposa me obrigou a vir. Às vezes podem acontecer situações diferentes daquilo que a gente projeta, né, como profissionais, que é o cenário perfeito. Mas por que isso acontece? Por algumas questões que são importantes de a gente refletir agora. Primeiro, nenhum cliente chega até nós ao acaso. 100% das vezes, algo nesse cliente está em sintonia conosco. Se você for aquele terapeuta, né, aquele tipo de terapeuta incansável em curar suas questões, em olhar para suas questões, só que isso não significa que você tenha que ficar o tempo todo só olhando para suas questões sem fazer o seu trabalho como terapeuta, porque tem os dois extremos. Ou eu vejo terapeutas que não olham para suas questões, vão empurrando para baixo do tapete, vida que segue, e acaba que isso fica insustentável, que vai chegar um ponto que esse terapeuta vai se sentir meio que um impostor, e aí vai diminuir a agenda, ou vai começar a ter muito problema no consultório, não vai saber como lidar com certas questões que chegam, a coisa enrosca, tá? Se o terapeuta não está comprometido em continuamente fazer os seus processos terapêuticos também, viver a terapia na prática, muito provavelmente ele vai acabar ou vai ter problemas lá na frente com relação a isso. Porque esse é o nosso trabalho. Se eu, como terapeuta, não aplico as próprias práticas que eu submeto os meus clientes a vivenciarem, quem eu sou então? Parece que não tem lógica. É aquela coisa de um nutricionista que está muito acima do peso. Nós também somos exemplo, né? É aquele cardiologista que fuma. Eu não sei você, mas eu não vou num cardiologista fumante, porque aquilo que ele prega, aquilo que ele conhece, aquilo que ele estudou, ele não aplica na própria vida, entende? E no nosso caso, eu acho isso muito mais delicado. Não que nas outras profissões não sejam. Isso não seja delicado ou isso não seja importante, porque eu acho, né? Eu acredito que é. Mas, na maioria dos casos, para nós terapeutas, isso é um agravante. Se você não vive aquilo que você ensina, aquilo que você passa dentro do consultório na sua própria vida, é muito provável que lá na frente você não vai conseguir sustentar o seu posicionamento como terapeuta. Então, é preciso que a gente esteja disposto a fazer os nossos processos também, porque é no seu processo de superação que você tem conteúdo interno para poder contribuir. É assim que o terapeuta se retroalimenta, é assim que o terapeuta se fortalece na própria busca. Por isso que todo terapeuta gosta de estudar, gosta de fazer curso, gosta de fazer formações, gosta de ler. A gente sempre busca esse algo mais, porque é isso que vai nos nutrir, que vai nutrir a gente internamente para que a gente possa contribuir com a vida das pessoas. E realmente você nunca pode parar de estudar, nunca pode parar de fazer os seus movimentos, porque isso vai acabar fazendo você perder muito essa essência que é do terapeuta. E lá na frente, isso pode comprometer seu trabalho, como eu disse. E a outra questão importante aqui, que é o outro extremo, é o terapeuta achar que ele só tem que ficar fazendo seus processos e nunca começar a atender. Que isso aqui também é muito comum. Talvez até mais do que o outro extremo que eu falei. De o terapeuta estudar, fazer mais um curso e nunca se sente nutrido o suficiente para ajudar as pessoas. Já sente o chamado, sabe que tá preparado, sabe que já tem condição de poder contribuir com a vida de alguém, já vem atendendo pessoas próximas, amigos, familiares, mesmo que a gente saiba que profissionalmente isso não é o indicado, às vezes, para iniciar, a gente faz algumas experiências com pessoas próximas. Eu comecei fazendo isso. Eu atendi a minha mãe e minha irmã, elas eram minhas cobaias, mas não com o intuito de fazer o processo terapêutico completo que eu faço com os meus clientes hoje, mas para aplicar as ferramentas mesmo, porque eu queria ter pessoas que eu pudesse aplicar. Claro que hoje em dia elas têm os terapeutas delas, elas buscam, né, essa ajuda, eu oriento indicando pessoas, eu não faço processos com pessoas da família, porque eu não indico que isso seja feito de jeito nenhum, gente. Depois que passou a fase da experiência, pare de atender pessoas próximas e familiares e saia desse ciclo, porque é muito comum o terapeuta ficar dentro desse ciclo de familiares, amigos, o tio, o primo, o não sei quem, saia desse ciclo. Você nunca vai expandir se você fica só em torno dos seus familiares e amigos. Primeiro que
Pessoas muito próximas, a gente tem muita intimidade e isso compromete muito o trabalho do terapeuta, porque você não vai conseguir ser incondicional. Você sempre vai tentar achar o melhor caminho baseado naquilo que você já conhece daquela pessoa. E no caso do processo terapêutico, para que ele seja profundo e seja muito eficaz, é interessante que a pessoa vá numa pessoa estranha, um terapeuta diferente, que ele não conhece, que não conhece a história dele, ou que conheça bem superficialmente, para que essa pessoa possa abrir o coração, falar das suas questões, porque às vezes o seu familiar tem questões com você, e aí vai fazer terapia com você. Não vai falar o que precisa, vai esconder muita coisa, vai ficar com receio de falar para não te magoar, para não te chatear. Ou às vezes você vai precisar falar coisas para esse familiar ou para esse amigo e você não vai ter coragem de falar porque vocês já são muito íntimos. Então eu não indico em hipótese nenhuma que você atenda familiares e amigos profissionalmente, no consultório, com as práticas do início ao fim, tintim por tintim. Quer dar uma ajuda rápida, um conselho rápido, quer fazer uma aplicação rápida de Reiki porque a pessoa tá doente ou porque precisa de uma ajuda rápida, ok. Agora, não o processo terapêutico, tal qual você vai fazer com uma pessoa que é seu cliente de terapia. Eu não faço e não recomendo que faça, tá? Porque todos os casos dos meus alunos que acabaram atendendo clientes, deu problema. Ou dá confusão, ou brigam, ou dá desavença, aquele familiar espera muito daquele terapeuta, o terapeuta não atinge a expectativa. Gente, é um bolo só, é um enrosco só, tá? Não funciona, em nenhum caso até hoje eu vi que funcionou. Talvez você vai comentar que, mas no meu caso funcionou. Tudo bem, mas mesmo assim eu não indico que faça, tá? Tem mais uma questão com relação a isso importante considerar. Por que que terapeuta sempre gosta de ficar nesse ciclo, né? Nesse meio dos familiares e amigos? Porque ele quer ser o salvador. E isso aqui é grave demais, tá? Eu quero resolver todos os problemas da minha família, eu quero resolver todos os problemas dos meus filhos, do meu marido, minha esposa, seja quem for. Só que tem muita coisa que foge do seu controle, porque você não é o seu filho, você não é o seu marido, nem sua esposa, nem o seu familiar. Então tem coisas que às vezes o terapeuta quer se envolver porque ele quer salvar todo mundo dos seus problemas. Mas você não pode fazer isso, nem com seu cliente, nem com seus familiares, nem com amigos. Cada um tem sua história, cada um tem que resgatar a sua história, cada um tem que fazer o seu movimento. E muitas das coisas que precisam ser trabalhadas internamente, você não vai fazer por eles. Embora às vezes a gente queira, porque tá na cara qual é o caminho que aquela pessoa tem que seguir. Tá na cara por que que o meu marido não performa ali, por que que o meu filho não resolve lá. Bom, com relação a filhos e pais, isso é mais simples do que parece, tá? Embora não seja fácil. Se você é mãe, se você é pai e você quer ajudar os seus filhos, faça a terapia em você, porque você é a inspiração deles. Nós somos uma partezinha do papai e uma partezinha da mamãe. Sempre eles vão ser exemplos para nós, independente de onde eles estejam, independente de quem são, se você os conhece ou não, a nossa alma sempre está ligada aos nossos pais. E se você for maratonar meus vídeos aqui no canal, você vai ver que eu falo sobre muitos movimentos que a gente pode fazer em relação a essa reconexão com a nossa origem. O fato é que pais e mães, quando se curam, quando eles fazem os seus processos terapêuticos, naturalmente os filhos também recebem algo, tá? Então, muitas vezes o alinhamento não é com os filhos, são com os pais. Toda vez que um pai ou uma mãe me procura para fazer terapia para os filhos, eu começo com os pais, nunca com os filhos. Porque eu sei que se eu começar com os filhos, a questão vai ir lá para o pai e para a mãe. Se pai e mãe resolvem, este filho já começa a mudar. Mas não é porque o filho mudou, é porque internamente esse pai e essa mãe se reconectaram com eles mesmos. E isso faz com que eles enxerguem lá fora de maneira diferente. Então, geralmente, eu insisto muito para pai e mãe fazer o seu processo. Pai e mãe fazendo o seu processo, os filhos são automaticamente ajudados também. Claro que dependendo do caso, esse filho também tem que vir, essa filha também tem que vir. E aí, se toda a família fizer o processo, melhor ainda. Vai ser incrível. Mas às vezes nem todo mundo está disponível para fazer. Neste caso, quando é criança muito pequena, atua com os pais, depois faz algo com a criança. Quando a criança já é maior, faz algo com os pais, depois com a criança. Adolescente, mesma coisa, tá? Porque eles são a somatória dos seus pais, da sua família, da sua história. Então, atuando em quem criou, em quem cuidou, em quem tá na linha de frente aí deste filho, é que a gente vai conseguir orientar e poder guiar depois esse adolescente ou essa criança no caminho deles também, tá? Quando a gente fala sobre essa questão de eu saber, né, se eu realmente ajudei, primeiro, a gente não tem como prever o que vai acontecer, portanto, eu também não sei, eu não posso gerar expectativas se realmente o que eu estou fazendo vai atender a necessidade desse cliente. O que eu posso controlar, de certa maneira, o que está na minha mão é a estrutura do meu atendimento, é o que eu vou perguntar, é tudo o que eu vou fazer, todos os detalhes, toda a experiência que eu vou organizar
para que o meu cliente tenha o melhor de mim. E isso também é uma das coisas que eu ensino no Terapeuta do Zero. Como estruturar o seu atendimento para que ele se torne uma experiência positiva e, inclusive, o próprio cliente se torne o seu maior divulgador do seu trabalho. Porque quase 100% das vezes, o primeiro movimento de divulgação do nosso trabalho acontece através de indicação. Então, quando a pessoa sai satisfeita, sai legal, sai feliz, ela vai indicar para outras pessoas. Por isso é importante você pensar que, muitas vezes, nós não temos uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Se você for aquele terapeuta que faz tudo como todo mundo faz, que não se preocupa com detalhes essenciais, que acha que é irrelevante, pode ser que você não consiga conquistar aquele cliente. E duas coisas podem acontecer. Primeiro, ele não vai indicar seu trabalho para ninguém, porque foi mais um que ele foi. Segundo, ele pode não voltar mais, porque não viu nada demais. E eu esqueci que tem um terceiro aqui, que é o valor do trabalho. As pessoas pagam mais para ter experiência. Quando a pessoa acha que o seu atendimento está caro, é porque você não soube mostrar o valor que ele tem. Porque não há preço que pague resolver uma dor ou uma questão que está incomodando por anos, muitas vezes. Ajudar o seu cliente a resolver um conflito que ele tem na família, ajudar o seu cliente a resolver uma dor física, uma questão de saúde que às vezes precisa olhar para o espiritual, para o energético. Não adianta só ficar tomando remédio e fazer o tratamento médico. Os dois trabalham em conjunto. E se a pessoa voltar a ter bem-estar na vida, prazer em viver, se sentir feliz, curtir a própria vida, às vezes é a cura que ela precisa para a doença dela. E o médico não vai tratar disso, vai tratar do sintoma físico, vai dar o remédio, vai fazer a cirurgia, vai atuar naquele ponto que precisa ser curado. Mas o que cura de fato não é o remédio, não é a cirurgia, não é o tratamento médico sozinho, é a consciência. E é por isso que o nosso trabalho é tão essencial, porque nós vamos atuar no consciencial. Ou seja, o que trouxe a pessoa para o momento que ela vive, para a dor que ela está vivenciando e como que ela vai fazer, o que ela vai fazer para mudar esse aspecto, para que ela comece a se reconectar com o poder pessoal dela, com a essência dela e a partir disso ela possa ir para o mundo com outro olhar e mudar a própria realidade. Então, eu não sei quanto tempo vai levar para o meu cliente ter o resultado que ele quer, eu não posso controlar nada disso. Eu não sei se ele vai fazer o que a gente combinar. E uma das coisas que eu mudei muito no meu processo terapêutico, que eu até comentei esses dias num treinamento que eu tava, quando a pessoa chega, principalmente no primeiro atendimento, eu procuro deixar a experiência dela o mais leve possível, porque já é o primeiro passo. Ela já vai ter que lidar muitas vezes com coisas profundas. Se eu pensar em encher ela de tarefas, se eu pensar em dar coisas que às vezes vão ficar inviável para o meu cliente praticar na vida, ele vai sair frustrado do atendimento. Ou ele não vai fazer aquilo, ele vai achar chato. Então, às vezes, acontece de eu terminar o meu primeiro atendimento e dizer, ó, o seu papel agora, a sua tarefa agora, depois que a gente finalizar aqui, é ir pra vida, é viver, é curtir. Eu canso de fazer isso. É você poder sentar, de fato, no sofá da sala da sua casa e olhar um bom filme junto com a sua família, comer uma pipoca. É você, sei lá, em regiões que são mais quentes, né? Pisar na grama, sentir a energia da terra, ir para a natureza. É você ter tempo para organizar as coisas que são importantes para você, porque a primeira relação mais importante e aquela que você fez primeiro na vida é com você mesmo. Você nunca vai se fortalecer para poder contribuir com alguém se você não estiver bem. Isso não é ser egoísta, é ser sábio. Ser egoísta é só pensar em si e foda-se o resto. Agora, se eu pensar primeiro em mim, não é ser egoísta, é ser consciente de que a primeira pessoa com quem eu me relacionei na vida fui eu. Se eu cuidar bem de mim, eu posso cuidar bem dos outros. E o que faz você cuidar bem de você? Então, nos seus processos terapêuticos você vai descobrir, porque o seu terapeuta vai te ajudar nisso, vai trazer à tona isso. E é isso que eu ensino dentro dos meus treinamentos, principalmente do Terapeuta do Zero. Como você vai fazer para orientar essa pessoa a dar os passos que ela tem que dar daqui para frente. Portanto, se você quer iniciar nas terapias integrativas e quer atender os seus primeiros clientes de forma profissional, aproveite a condição especial que eu liberei essa semana para o Terapeuta do Zero, a minha formação para iniciantes. Aqui embaixo vai ter o link para você conhecer o treinamento, saber como funciona. Inclusive, nesta semana, a gente liberou quase 50% de desconto para quem se inscrever no Terapeuta do Zero. Além disso, você vai receber 3 aulas, que são aulas extras que eu libero só de vez em quando. Uma delas é sobre como atender crianças e adolescentes com as terapias integrativas. A outra é quais são os primeiros passos do terapeuta para ele fazer a sua divulgação no Instagram e outras ações e estratégias de divulgação para quem quer expandir a sua clientela, além do primeiro cliente, né, ou dos primeiros atendimentos que você vai fazer. Então, são aulas extras que a gente só libera vez ou outra e a gente liberou nesta semana, em especial para quem tá aqui acompanhando a gente no canal. Então, aproveite, pegue o link aqui, já faça a sua inscrição, você também vai poder ver os nossos contatos, se tiver dúvida, quiser falar com a minha equipe, você pode mandar no WhatsApp ou no e-mail, que a gente te orienta, te guia aí
para que você possa fazer a sua inscrição o quanto antes e aproveitar essa oportunidade que vai ficar só por esta semana. E ó, semana passa voando, quando vê, sexta-feira acabou e não tem mais. Aí não adianta pedir, combinado? E para concluir aqui, resumindo tudo que a gente falou, primeiro que quando você está disponível para orientar o seu cliente, porque você tem o seu conteúdo interno para poder levar essa contribuição, não precisa ter medo de errar. Outra coisa é você estar conectado, né, com essa divindade, com esse campo, com esse universo de possibilidades. Então, assim, a preparação energética antes de começar é essencial, porque você é só uma ferramenta do plano maior, de Deus, da consciência. E aí, quando você está conectado, intuitivamente você sabe o que fazer, mesmo que você não tenha previsto uma situação que surge no consultório. Agora, se você entra no consultório com a sensação de que é tudo com você, quando você carrega esse peso de achar que é só você ali, que não tem alguém, né, algo maior ali te orientando, aí pode ser que você tenha mais medo de errar, que você sinta que está mais frágil. Uma outra questão que eu não comentei que é importante também. Quando você está nos seus processos e está lidando muito bem com as suas questões, com as suas dores, qualquer caso que vier você resolve, você atende, você ajuda. Quando você tem questões profundas ou quando você está numa postura muito de julgamento, porque pode aparecer qualquer situação no consultório, gente. E a primeira coisa, a postura ideal do terapeuta é de não julgar. Inclusive, nós temos um módulo inteiro no Terapeuta do Zero só para falar da postura do terapeuta. Porque se você entrar na postura do julgador, melou. Porque aí sim, você vai começar a entrar em zonas muito perigosas e você não vai conseguir orientar o seu cliente. Você vai aumentar a dor dele. E isso não vai fazer ele se libertar dessa dor. Porque uma coisa é a história como ela foi, outra coisa é a história que a pessoa conta pra ela mesma. Sempre falo isso aqui. E eu preciso detectar isso para orientar o meu cliente para que ele comece a olhar para a história real que ele viveu. E não para a ilusão que ele criou. Essa ilusão geralmente coloca ele na posição de vítima. E dependendo de como eu conduzo, eu coloco essa pessoa mais ainda na posição de vítima. E você tem que saber como conduzir o processo. Ser terapeuta não é brincar de ser terapeuta. É de fato se colocar à disposição e você precisa ser bem orientado com relação a isso. Isso não quer dizer que você tem que se entupir de um monte de técnica terapêutica e que as técnicas vão resolver tudo como falam por aí. Aplica isso aqui, que isso aqui vai resolver todos os traumas do seu cliente em X tempo. Não é bem assim. Cuidado, cuidado. Você tem que estar muito bem orientado, porque às vezes a técnica vai amenizar a dor, mas não resolve. É que nem tomar Neosaldina para dor de cabeça. Se todo santo dia você tem dor de cabeça e toma Neosaldina, você está resolvendo o problema? Não. Você está só amenizando o sintoma, a dor de cabeça. Mas da onde vem essa dor de cabeça? Ora bolas, por que eu tenho todo dia essa dor de cabeça? Eu tenho que olhar para isso. Daqui a pouco eu vou estar com uma doença mais grave, uma situação pior, mas eu fiquei só tomando Neosaldina e achando que isso resolvia o problema. Então, cuidado, tá? E eu sou muito, muito profunda com relação a isso. Eu não gosto de trabalhar na superficialidade. Meu cliente chega, ele realmente vai ser ajudado. E o que eu já aprendi ao longo de quase 20 anos, eu passo nos meus treinamentos o tempo todo. Então, não tem como no processo em si saber tudo o que vai acontecer, mas eu me cerco de tudo que é possível para que o meu cliente tenha tudo que eu possa levar para ele de contribuição. E claro, você precisa dar o primeiro passo, você precisa iniciar, você precisa começar sendo terapeuta para que você viva a experiência, vá lapidando os seus processos terapêuticos, sinta o que tá legal, o que pode melhorar e não fique gerando expectativa nem mesmo se cobrando ser perfeito, porque você vai começar a aperfeiçoar à medida que você caminhar, à medida que você evoluir e crescer profissionalmente, ou seja, quanto mais clientes você atende, melhor você fica nisso. Então, é preciso ter experiência, é preciso trabalhar para que você faça o seu processo e consiga levar a sua contribuição. E aí, à medida que o tempo for passando, que mais clientes forem chegando, você vai ficando cada vez mais expert no seu trabalho como terapeuta. Então, não tem jeito, tem que começar, tem que atender, tem que vivenciar. A gente não tem resposta para tudo, eu não tenho resposta para tudo. Até hoje, eu me deparo com casos que são diferentes de tudo que eu já vivi, mas quando eu sinto que eu tô conectada, que meu ambiente está preparado energeticamente, que eu realmente estou fazendo os meus processos, a gente tira de letra, gente. Então não tem que ter medo de não saber ajudar o cliente. Eu tenho que realmente me colocar à disposição. Se eu tô à disposição e a serviço da vida, a resposta vem, a intuição fala, as coisas fluem. É incrível, mas você tem que estar disponível. Combinado? Então, se você ainda não é terapeuta do zero, já pega o link, se inscreve, aproveita a condição especial dessa semana, que vai ficar só por essa semana. E bora lá, que a vida tá esperando por você, tá esperando por nós. E muitas vezes, enquanto você espera para começar a atender, pessoas lá fora estão sofrendo e precisando exatamente do que você tem para dar. Então dê um voto de confiança para si mesmo. Faça a sua inscrição, vem pro Terapeuta do Zero e vamos juntos!